Comissão Especializada Permanente Parlamento Nacional e a Comissão ENB trata assunto infraestrutura, junto com o governo, continua lá a inspeção na verificação conjunta do projeto Ciranebe Tama e a 145 e a Loroncia Fulan Fevereiro Tinane e a município Maliana no município Covalima. O objetivo é a inspeção na verificação do projeto Irakne atuará diretamente lá que implementação do projeto nebe durante nessa polêmica. E a Loranda Hulu que equipa conjunta lá e o município Maliana rodeará projeto de reabilitação na estrada e escorim do Colégio Maliana Vila na reabilitação na estrada rural Pujo Kleber. E a Bibane, diretor companhia Soleo Dia Glória, Pedro Lopes Actuir, projeto ne rua lao e tinan rion rua sanulu resinualu no quase halo 1% ranulo resensia, mas be tamba projeto ne tama ia projeto 145 ne bela ia contrato honu ne companhia para provisoriamente hoje em processo hosi governo. Projeto ne hau ia 2018. Mas be ao momento ne ba hetan det despacho hosi momento numa sei membuat kairala sarana yang for despacho e amin lo kita amikar sem ia contrato tambah fatine diang kata fating importante fating ba emahototu desde ulu fating dia tambah nema ka hau hetan despacho ida halo proposta e amu bispurasik Maliana asina i hauluri bahatama yana ba hodi hetan fiar i haukar projeto husi estrada bot escodim maito ia escola colégio Maliana tamba contrato lá ia ami halo to mitnombi porcento ami parte lai hodi hein lai contrato ia ami continua fali calculação orçamento ami hasayonane quase 100 mil da mas be ami la presjatete tamba iremos hatenona con companhia local ne hatenona baira waktu haseo so hotel halo buka maneira so inser para osa melia mas be tamba narsa ami tecer para tamba se la contrato ami la fundustan atu continua. E a Loron turma equipa conjunta na chefia o vice-ministro Obras Públicas Nicolau Lino Freitas no presidente da comissão distinto deputado Abel Pires, incluímos deputado Cira o comissão continua lá a inspeção na verificação e a posto administrativo Maucatar, Tilomar, Jumalai e a município Covalima. Durante o terreno a equipa conjunta Hareno observa direta da hulu reabilitação na estrada no Gabion, Ka Bronzon e a Maucatar Suco Holpilat. E a Bibane, diretor Obras Públicas município Covalima, Alberto Cardoso, Wenhira responde pergunta ao vice-ministro no deputado Cira com a reabilitação na estrada no Gabion Box e a Suco Holpilat. Na parte esclarece kata com a obra e a Holpilat, Wenhira halau e a momento nebe ni arasik sidau assume cargo hanesan diretor. Projeto ida ne hau sidau assume posição de diretor. Projeto ne 2013 hansaneng e hau so acompanha ida loke dalane ne i hau de tempo ne hawatene ida uluk ne hau labele explica tamba hau ya ini sina hau envolve equipa nacional nebe mai ho sino vice parlamento nacional nian ida to hakutu polemika idane tamba uluk itania governação anterior Sira maka orienta ba companhia Sira to halo serviço hirakne tambah nabai tempo na emergência bosar ne mangkot na suduni terreno nebe haonoin ho situação da agora ita to resolve esse problema nebe mak durante ne Sira enfrenta tempo narukona haurasik uluk ho Parlamento Nacional mai ona mai do hare no fatin jane nebe haonoin ho tempo idane ita hakutu. Remata husi suku Holpilat equipa conjunta continua hareno observa Gabion Box nebe halo husi companhia La Loram Fronteira e a Mota Tafara. E a bibane técnico engineering husi companhia ne haktuir katak Gabion Box nebe sira halo ho total metro atusnen no dadak ne atinge 1% walau nulo resin 5. E a parte seluk diretora companhia Jefado, Delfina Amaral Lopes, Bartepeni informa
com a construção Gaben Box e a ponte Carau Ulung Kamnasa, companhia finaliza 100% a duração fulanhat e momento neba. Também diretora ne Russo Estado no governo atubele hare questão ne Liliu com a preço nebe governo for a companhia Sira no Sira fiarkatak governo se resolve problema hirakne tu resultado nebe equipa trabalho hare e terreno. Iha momento na hau tambe adjudicação direta Russi ex-ministro Sr. Gastão, o ex-primeiro-ministro Sr. Rui Mara Aruzu, iha neba hau implementa direta iha Kamanasa. Iha Kamanasa, iha ponte Motakarau Ulu, hau implementa projeto refere ramata ho fulanghat nilara iha 2016 nya. Durante a mi serviço ne retamos be monitorização direta Russi obras públicas nacional. Ao mesmo tempo a mi tu implementamos a mi retang desenho direto Russi obras públicas nacional. No mai tau staka tau patokan para mi tu implementamos Russi obras públicas nacional mai tau staka direta. Depois de idane langsung ami implementa. Depois de ami ramata finaliza projeto refere, ami hatama ami relatori, hanesa payment certificate, ami hatama ona bahia obras públicas. Realidade Russi obras públicas mas reconhece tabes. Depois hetamos aprovação Russi neba hau hetang ho valor 1 juta recém. Na realidade ia ikus hetang fali verificação fali Russi ADN, mas hetan det ho 613 recém. Ho idanemos salah triste tabes tambah hau custo nebe ke hau custo as liu fila fali resultado idane be ke fome hau. Nesta empresa durante ne la iha solução selo se o governo la foti decisão para resolver né mas be a presença senhor vice-ministro obras públicas o membro do parlamento equipa moço mai ho hen lorong idane halamos contente e satisfaz. Graças a Deus maro magtulong idane maka sa realidade dunik saída maka me preocupa durante ni. Diretor Companhia Maung Alin Suai, Júlio do Carmo nebe halo Gaben Box e a ponte Haimanu, Russo governo idane molocatura mata nini mandato bela resolve sirane problema nebe sira enfrenta durante tinanarok nelaran. Hahu serviço projeto emergência ponte Haimanu e Tina Rio Rua Sano Sinen. Começa neba orientação serviço ne Russi direção obras públicas. For orientação ba ami e projeto pacote hat. Ida maka Lomea, ida Haimanu, ida ponte Karaulun ho ida Tafara. E pacote hat. E pacote hat idane serviço idane emergência teve emergência idane be maka natoni inundação udambot mota takatoma sobu estrada sobu idana amarcernya natar hotos lori emani animal sira hoto mas bem ni progresso ne lao ami coordena hamoto serviço hamoto ko colega sira Russi obras públicas ADN cada semana sira mai hare bebek projeto idane mas be to ohin loron mak ita poche mai faline la hatene tambah saida maka projeto ne bele keleur lihan sana Russo ba vice-ministro atau kualia ba primeiro-ministro ba ministro ba parlamento nasional mak sira hare hamotok ne sira hoto tem tur hamotok hodi decide con na unit price onomos ba governo idane molok ramata ninya mandato Russo prato bele fo contrato ba ami onomos bele selo. Resposta para a questão hirakne, o vice-ministro Obras Públicas, Nicolau Lino Freitas, afirma quase a maioria da companhia se rahala otuona, no balo na atinge 1% tolo nulo, no balo na atinge 1% a tosira, mas bem o governo se rala resumo no relatório dos factos que acontece e a terreno, onde ela resolve a questão hirakne. Equipa de trabalho, que é composto Russi Obras Públicas, Ministério Plano e Ordenamento do Território, temos a Inspeção Geral do Estado, Gabinete de Inspeção Ministério Obras Públicas Ninian,
fiscalização direta husi Parlamento Nacional, ohing município da Icus Lima ka Cova Lima, projeto Hito, nebeke ohing italao haleu hotona, hotu iha tasiling. Ita halo resumo kata quase obra nebeke lao iha município Cova Lima, maioria sira empresário sira implementa hotona. Ho balun 100% e balun selo 30% hanesane. Aho idane ita sei halo resumo o relatório o insa para bele analisa a situação liliu obra siranebe que durante ita halo inspeção iha território Timor-Leste Tomak. Dados ne 2016, 17, então se iha 2022 zona automaticamente iha mudança. Nebe mudança idane husi parte obra naim maka MOP e ada yang ini papel maka verificação e controle de qualidade. Nebe ita se coordena ho ADN o insa para atuare preço unitário cada tinang iha mudança, depois ita se hato fila faliba empresa liliu baihan ina finalização. Ita se halo relatório para bele nune decisão saída maka governo se foti baseava terreno. Depois foti decisão medidas para o insabele resolver te assunto idane. Vice-ministro Nicolau Lino Freitas esclarece tankatak total esse projeto nebe território Tomak hamutu hatnulu resinhat no tinan ida equipa trabalho nebe composto o Ministério Obras Públicas, Ministério Plano no Ordenamento Território, Instituto Gestão de Equipamentos IGE, nomos Comissão ne Parlamento Nacional, haleu ona território nebe projeto sira nebe Tama e a 145 no remata e a Suku Tasilin, município Cova Lima e a Fulane. Ter observação rádio na televisão Parlamento Nacional e a terreno nota katak durante a terreno equipa conjunta no chefia o vice-ministro Obras Públicas no deputado Sira o comissão arena observamos bagabem box nebe latama e a lista ba projeto e município Cova Lima mas be projeto gabem box ne companhia finaliza o porcento atusira. Em cada projeto sira nebe governo halo inspeção no verificação e a território Timor-Leste Tomak, governo bala resolve antes remata e mandato.